Domingo 29 de agosto, dia do Senhor. Que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Hoje é dia de ir para a casa do Senhor, guardar domingos e festas. Então, hoje é dia de ir à missa. Hoje é dia de vestir aquela roupa especial, a roupa de ir à missa. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma roupa guardada semana inteira. Essa é a roupa de ir à missa. Geralmente era a roupa mais nova. Então, olha que costume lindo. E aí nós descíamos a pé, interessante, porque no caminho íamos encontrando vários vizinhos, uma procissão, indo para a igreja todo domingo. No final da missa, outra procissão, voltando para casa. Então, hoje é o dia de alegria, é dia do Senhor, dia de louvor. Hoje não é dia de tristeza, não. Domingo lembra a ressurreição do Senhor. Vamos então à primeira leitura desse domingo. Deuteronômio 4, versículo 1. Deuteronômio é um dos 5 livros do chamado Pentateuco. Começa desde Gênesis. Então, esses primeiros 5 livros concentram toda a lei. E aí, quando a gente fala da lei, nós estamos falando da palavra de Deus. A lei é a palavra de Deus. Então, é uma riqueza, um povo que tem uma lei como essa, como é a palavra de Deus, como Moisés vai dizer aqui. E aqui são palavras de Moisés, né? Moisés falando ao povo. E olha o nome dessa passagem: exortações à obediência. Nós já vimos o que significa exortação, né? Exortação é incentivo. Então, exortação à obediência, incentivo à obediência. A obedecer o quê? A obedecer a palavra de Deus, a obedecer as leis de Deus. Então diz assim Moisés à multidão: E agora, ó Israel, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Coloque-os em prática. Veja bem, então nós conhecemos a Bíblia, maravilha, mas é a hora de praticar. Coloquemos em prática, não é só conhecer, achar lindo, maravilhoso. Não, coloque-os em prática para que vivais. E aqui nós estamos falando da vida eterna. Versículo 2. Não ajuntareis nada a tudo que vos prescrevo. Ou seja, do que eu escrevo aqui na Bíblia, o que eu escrevo aqui na lei, não acrescentem nada. Nem tirareis nada daí. Nem acrescente, nem tire nada do que foi escrito aqui. Não alterem a palavra de Deus. Mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Guardar é viver, exatamente como vos prescrevi. Eu quero dar uma pausa aqui para falar sobre um grande milagre que aconteceu em 1945, porque à época sabia-se que a Bíblia foi copiada à mão e os originais tinham se perdido. O que nós tínhamos eram cópias antigas da Bíblia, mas a original se perdeu porque se desgasta com o tempo, se perde. E aí havia uma dúvida: será que essas cópias que nós temos hoje dos antigos livros da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, são exatamente o que se escreveu à época? Será que o copiador não foi alterando, não foi acrescentando uma coisa ali, tirando outra ali e adaptando? Será realmente que a palavra de Deus é a autêntica palavra conforme Moisés colocou? Conforme foi escrito originalmente? Havia essa dúvida. Será que a Bíblia é exatamente como era no tempo de Jesus? Ou os copiadores foram alterando? E aí eu chamo a atenção para essa palavra, porque há uma proibição aqui muito clara de não acrescentar nada e também de não tirar do que está escrito. E as pessoas que copiavam a Bíblia eram homens de fé, eram tementes a Deus. Então, essa história de acrescentar alguma coisa constitui-se um pecado. Previsto aqui, Moisés está dizendo: não acrescente e nem tire nada do que eu vos escrevi. E qual que é o milagre de 1945? Pois bem, um nômade, um pastor de ovelhas, descobriu, por acaso, umas grutas onde se encontravam escritos antigos da Bíblia. Sim, originais. Escritos da época de Cristo. Vários e vários livros da Bíblia. E então,
Quando descobriram que aquelas cópias que ele encontrou lá num lugar chamado Qumran, aí houve uma especulação. Agora nós vamos saber se a Bíblia atual corresponde ao que era naquela época, porque agora tem uma cópia da época dos apóstolos, da época de Jesus. E aí, ao fazer a comparação, havia uma expectativa, olha como que a igreja manipulou a palavra, como que os cristãos manipularam a palavra, o que está escrito aqui não corresponde ao que era nos antigos manuscritos. E aí, juntaram essas leituras todas, esses livros antigos, e muitos já estavam se despedaçando, então houve um trabalho de muitos cientistas, isso lá no Vaticano, e montaram todos esses fragmentos e foram montando livro por livro. E pasmem, sim, as cópias são muito próximas ao que nós temos hoje, ao que tínhamos à época. A partir daí, então, resolveram pegar esses manuscritos antigos, originais, e constituir uma nova Bíblia, que levou em consideração esses originais. E chamou-se Bíblia de Jerusalém. Então, se você puder adquirir essa Bíblia de Jerusalém, ela já contempla esses livros que foram encontrados recentemente, em 1945. E olha, gente, que riqueza sabermos que essa palavra de Moisés foi obedecida. Não acrescente e nem tire nada da palavra de Deus. Vamos continuar a leitura aqui no versículo 6, né? Deuteronômio 4, 6. Observai-as, praticai-as. Olha, é sinônimo, observar e praticar. Porque isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos que, ouvindo todas essas prescrições, dirão: eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Versículo 8. Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? A palavra de Deus. Amém? O meu óculos está dando reflexo aí, não? É estranho, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, então, esses 5 livros, primeiros 5 livros, constitui-se a Torá. É o que chamam de a lei. A lei. E aí, houve, num certo momento da história, um grupo que apareceu para defender esses 5 livros, chamado os fariseus. Os fariseus, então, apareceram de uma forma muito boa para defender a vivência da Torá, dos 5 primeiros livros, da lei de Moisés. E aí, através dessa história linda, infelizmente apareceram ao longo do tempo os fariseus hipócritas. Se diziam fariseus, mas na verdade não eram. Eles tentavam por outros caminhos driblar a lei que eles diziam viver. Exteriormente eram defensores da lei, de viver os 5 livros, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, mas eles usavam de subterfúgio para driblar a lei, e isso nós vamos ver no Evangelho, esse embate entre Jesus, não exatamente com os fariseus, mas com os fariseus hipócritas. Vamos ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 14 inteiro. Hoje vamos ler um Salmo inteiro, porque são apenas 5 versículos, mas muito cantado entre nós. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É esse o Salmo de hoje, o Salmo 14. O modelo do justo. O que é justo? É aquele que vive a justiça, é aquele que vive o que está na lei. Então, o modelo do justo. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, uma vez jurado cumpre, não é? Não empresta dinheiro com usura, não recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder jamais será abalado. Amém, aleluia. Quem tem as mãos limpas e o coração puro,
quero chamar a atenção para a palavra justo. Justo é quem vive a justiça, quem olha as leis de Deus, as leis de justiça e pratica. Esse é justo. E a palavra de Deus chama São José, esposo de Nossa Senhora, esposo de Maria, de um homem justo, sendo um homem justo, porque ele procurava viver a palavra de Deus. Vamos agora à segunda leitura, porque ao domingo nós temos uma leitura a mais. A segunda leitura é de Tiago 1, 17 a 18. E essa palavra de Tiago nos convida, sim, não só a observar a palavra, mas a vivê-la. Carta de Santiago, capítulo 1. Toda dádiva boa, todo dom perfeito vem de cima, ou seja, vem de Deus. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Deus é fiel. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade. Olha, nos gerou pela palavra. Ele disse, faça-se, e tudo se fez. Olha o poder da palavra de Deus. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias de suas criaturas. Os cristãos são o melhor das criaturas de Deus, as primícias. Versículo 21. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Versículo 27. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta. Atenção agora para a religião pura e sem mácula. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção desse mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Tiago nos ensina uma religião prática. É o que nós fazemos, especialmente a caridade com os mais pobres. O órfão e a viúva representam aqueles mais necessitados. Porque, como eu já disse, a mulher era muito dependente do homem. Quando ela ficava viúva, ficava desamparada, indigente. A mesma coisa os órfãos são dependentes dos pais. E aí, ajudar a esses mais necessitados. Esta constitui a religião mais pura, segundo essa palavra de hoje, aos olhos de Deus. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Agora vem um embate entre Jesus e os fariseus que diziam viver os 5 primeiros livros do Pentateuco. Fariseus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Discussão com os fariseus. Fariseus esses que se arrogavam viver as leis de Deus. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, olha, apegando-se à tradição, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar copos, jarros e pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus. Versículo 14. Tendo chamado de novo a turba, que significa? Multidão. Disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa manchar, mas o que sai do homem,
Isso é que mancha o homem. Versículo 21. Porque é do interior do coração dos homens que procedem maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, tenham um bom domingo, uma boa missa. Fique com Deus.